Só quem deseja a presença de Deus, adore a Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam a terra, houve uma fome. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, da sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3, e morreu Elimeleque, diga depois de mim, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela e seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era uma o nome de Orfa e a outra o nome de Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 6, apenas a parte A, diz assim: Então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Continua falando conosco em nome de Jesus, e toda a igreja diz. Você pode sentar? Irmãos, deixa eu lhe falar algo nessa noite. O livro de Ruth é um livro muito rico. O livro de Ruth fala sobre a história de Noemi, fala sobre a história de Ruth. O livro de Ruth fala sobre a história de Elimeleque, sobre a história de Noemi. No livro de Ruth fala de Noemi, de Malom e Quilion, seus filhos. Mas algumas coisas eu quero me deter nessa noite, obedecendo a ordem do Espírito Santo de Deus para falar aquilo que Ele me ordenou. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Você que está em casa, você pode convidar alguém agora, ser agente de Deus aí na sua casa, e enviar esse link para alguma pessoa, porque tem gente que está precisando ouvir o que Deus está falando aos nossos corações, desde o início do primeiro culto às 17 horas. Deixa eu lhe falar algo interessante. Nós estamos falando de Ruth, aliás, de Noemi, nós estamos falando de Elimeleque. Eles vivem na terra de Belém. Belém é conhecida como casa do pão. Diga depois de mim, casa. Fale mais forte, casa do pão. Belém é conhecida por ser uma casa do pão. Belém é onde os judeus adoram a Deus. Belém é um lugar onde as pessoas invocam o nome do Senhor. Belém é um lugar onde a palavra de Deus está sendo explanada. Belém é um lugar onde a glória de Deus está sendo apresentada. E foi lá de Belém que quem nasceu? Quem foi que nasceu, irmão, em Belém? Uma cidade tão abençoada que recebeu o nosso próprio Salvador. Escute isso. Belém é o lugar da adoração. Belém é o lugar da casa do pão. Só que neste lugar, conhecido como casa do pão, teve uma hora que faltou o pão. Mesmo sendo conhecida, pastor, como casa do pão, mesmo sendo conhecida como casa do pão, mas faltou o pão. Quando isso acontece, gerou uma crise muito forte. Porque não tinha nada para semear, para que colhesse cevada, para que da cevada viesse o trigo e dali fizesse o pão. Não tinha. Então, essa crise se instaurou em toda a nação. Essa crise se instaurou e foi pegando as cidades que estavam próximas. E agora, mesmo Belém sendo casa do pão, Belém não está com abastecimento de pão para as pessoas que vivem nela. Só que se nós desfrutamos das bênçãos de Belém, nós temos que desfrutar também das faltas que em Belém acontecem. Eu lembro da vida de Jó, quando Jó diz para a mulher dele, que ela fala como uma louca, e diz: abandona esse teu Deus e morre. Aí Jó dá uma palavra para a mulher: ora, o bem de Deus você aceita com prazer, mas quando o mal chega na sua vida, você não sabe aceitar? Porque tem gente que vive 24 horas em busca de pão, e pão representa alimento, e alimento representa sustento. Tem gente que vive, não vive mais por viver, vive por ir atrás de sustento. Toda hora, todo instante, custe o que custar, faça o que for preciso fazer, eu quero ter isso 24 horas.
Só que eu preciso dizer para você que pessoas que estão acostumadas a ter pão 24 horas são pessoas que quando o pão acaba ficam sem direção e tomam decisões erradas. A Bíblia vai dizer que Elimeleque tem um nome, o significado do nome de Elimeleque é Deus é rei. O significado do nome de Noemi é agradável. Eles são um casal, ele carrega o nome de Deus é rei e ela carrega o nome de agradável. Só que quando a crise em Belém acontece, quando o pão de Belém acaba, Elimeleque se levanta e decide sair da casa do pão para ir para uma terra que tinha pão, que era Moabe. Só que o povo moabita, fruto da relação incestuosa de Ló, era um povo que não adorava a Deus, era um povo que era pagão, era um povo que tinha costumes, vontades erradas e não condizia com o que a palavra de Deus dizia. Só que Elimeleque está desesperado por pão. E se Moabe, mesmo não adorando a Deus, mesmo não bendizendo o nome do Senhor, mesmo fora do lugar do culto, mesmo sem ir para a igreja, mesmo sem viver na presença de Deus, mas tem pão, então dá para ele. Só que há uma controvérsia. Porque o nome de Elimeleque é Deus é... Me ajude. Deus é rei. Mas como que Deus pode ser rei de uma pessoa que ele não governa? Como é que nós dizemos, Deus é meu rei, se ele não pode governar você? Porque nós estamos vivendo numa geração atual que diz assim, eu tenho Jesus. Eu sou de Jesus. Jesus é meu rei. Eu acredito em Jesus, mas eu quero dizer para você que acreditar não é suficiente. A Bíblia está me dando direito de dizer que Deus ele não só quer ser acreditado. Deus não só quer ser o amuleto dos domingos na sua vida. Deus ele quer ser seu rei. E para que ele seja seu rei, só vai fazer uma coisa, uma atitude vai ser com que ele faça para ser seu rei. Ele precisa governar você. Nós não podemos dizer, Deus é meu rei, como Elimeleque disse, mas na hora de tomar as decisões, Elimeleque toma todas as suas decisões. Porque tem muita gente que diz, não, Deus está lá no céu, e eu estou aqui na terra, e eu sou dono do meu próprio nariz. Mas a pior carta que nós podemos dar para Deus é a carta de independência. Essa carta nunca pode ser dada. Porque no dia que o filho pródigo deu a carta de independência para o pai, ele quebrou a cara. No dia que o filho pródigo disse assim para o pai, me dá a parte da herança porque eu quero aproveitar o que eu não aproveitei. A Bíblia diz que ele foi caindo. A Bíblia diz que ele foi perdendo. A Bíblia diz que quando o dinheiro acabou, os amigos também foram embora. Porque tem gente que está do lado do filho pródigo não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. No dia que ele não tiver para dar, não vai ter amigo também. E aí a Bíblia nos ensina que a pior decisão que o filho pródigo tomou foi sair da casa do pai. Foi pedir a sua independência. Foi dizer que conseguiria viver longe da presença do pai. Então, a primeira verdade que eu quero destacar aqui é que se nós temos um Deus como rei, nós precisamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Porque como é que Deus é seu rei, se você nem sabe o que agrada a ele e o que não agrada a ele? Como é que Deus é seu rei, se você nem sabe o que Deus tem para você e não sabe o que Deus não tem para você? Não, mas Deus é meu rei. Como? Como é que Deus pode ser rei de alguém se ele não governa nada, se ele não manda em nada? Essa não é a posição correta. Como é que Deus pode ser rei de uma geração que não medita na palavra dele? Você tem uma Bíblia em casa? Tem uma Bíblia em casa? Bíblia evangélica, Bíblia católica, tem uma Bíblia? Leia, medite. Porque se Deus é seu rei, você precisa ser governado por ela. Não é pelos achismos. Sinto muito lhe dizer, você não viu ouvir um filósofo nessa noite. Você não viu ouvir alguém inteligente, porque eu não sou. Você veio ouvir a voz de Deus. O que atraiu você sair de casa foi a voz de Deus. Então eu não posso passar a noite contando história. Eu não posso passar a noite, se Deus não estiver aqui, se Deus não revelar, se Deus não trouxer a revelação da palavra, não adianta. Porque o que nós precisamos ouvir, o que muda a nossa vida é a palavra. Então, como é que Deus é meu rei? Porque se Deus é meu rei, eu conheço a palavra. E se eu conheço a palavra, eu tenho convicção. Eu não vivo de achismo, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu faço porque é certo, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa que ajuda os outros, e fulano não ajuda e eu ajudo, e eu estou no lugar certo, eu estou na hora certa. Não.
Deus quer ser seu rei para governar você. Deus quer ser seu rei para na hora de chamar sua atenção, chamar sua atenção. Deus quer ser seu rei para na hora de dizer, meu filho, vem cá, você está certo, você ajudou, você fez o que tinha que fazer. Olha, meu filho, você passou na prova, você passou no teste. Mas na hora de Deus chamar sua atenção, Ele também quer ser seu rei. Na hora de Deus dizer para você, não, meu filho, vem cá, você está errado. Você tem que pedir perdão. Você tem que recomeçar a sua vida. Você tem que fazer diferente. Porque eu tenho algo para a sua vida. Deus quer ser o rei, quer ser seu rei nesse ponto. Se Deus é nosso rei, nós precisamos ter gravados no nosso coração o que diz Tiago 4,4. Se alguém ama o Pai, o amor do mundo não está nele. Desculpa, é o contrário. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então como que Deus pode ser seu rei se você ama o mundo? Se você ama as coisas do mundo? Como que Deus pode ser rei de uma pessoa que tem a sua própria vida e diz, Deus, fica aí. Quando for domingo eu falo com o senhor lá na igreja, porque semana sem culto é semana sem graça. Fica aí que eu tomo minhas decisões, eu tomo minhas... Como? Mas não sabe que na palavra dele diz que se nós amamos o mundo, o amor dele não está em nós. Sabe o que é que Tiago 4, primeiro diz? Que infiéis, começa assim um texto dizendo, Tiago 4 primeiro. Eu quero ler na tela, por favor, Tiago 4 primeiro. Não está no script não aqui o versículo, mas nós vamos abrir. Tiago 4 primeiro. De onde vêm as guerras? Acho que é Tiago 4,4, né? Me ajuda aí, pastores. Tiago 4,4, glória a Jesus. Isso. Tem versões que diz assim, infiéis. Traz a cadeira em nome do grande aqui. Infiéis. Não sabeis que o que, irmão? Que o que, irmão? Me ajuda a ler aí, está escrito na Bíblia. Que o que? Que a amizade do mundo é inimizade contra. Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se o que, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está aqui. O mundo está aqui. E você está aqui. Com Deus não tem meio termo. Se a sua cadeira estiver virada para o mundo, vai estar de costa para Deus. Se a sua cadeira estiver de costa para o mundo, vai estar de frente para Deus. Pastor, mas a minha cadeira está assim. Não fica. A minha cadeira, pastor, está um pouco inclinada. Dia de segunda eu inclino um pouquinho. Dia de terça eu volto para cá. Não existe. Porque a Bíblia diz que se nós temos comunhão com Deus, não podemos ter comunhão com as trevas. Eu quero dizer para você que Deus deseja ser o rei em tudo. Ser seu rei em tudo. Nas suas decisões, na sua vida, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Por quê? Porque Ele quer governar a sua vida e você precisa ser governado por Ele, seguindo a palavra dEle. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A primeira coisa que eu preciso dizer, Deus quer ser o nosso rei. A segunda coisa que eu quero lhe dizer, pastor, por que se em Belém é casa do pão, está faltando pão? Porque Deus colocou um dispositivo em cada um de nós. Nós aqui temos esse dispositivo dado por Ele. Pergunta para mim, qual é? Imperfeição. Nada, por melhor que seja, vai ser perfeito. Pastor, por que aqui na casa do pão falta pão? Porque Deus colocou um dispositivo na casa do pão para dizer, se na casa do pão tivesse pão 24 horas, a glória seria da casa do pão. Mas como está faltando pão, o povo vai recorrer para mim. Sabe onde é que nós podemos aplicar? Não tem como não lembrar do apóstolo Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa força. Sim? Na nossa fraqueza. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa primeira parte da mensagem que eu falei que Deus é rei, para muita gente pode ser muito pesado, mas é a realidade. Mas deixa eu te dar um conselho nessa noite. Deus não está procurando pessoas perfeitas, não. Se você está aqui e disse, ei, eu já não me enquadro com essa primeira parte da mensagem, eu tenho uma notícia de Deus para você, você está no lugar certo. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está dizendo que o poder dele não se aperfeiçoa na sua força. O poder dele se aperfeiçoa na sua... Ô pastor, se Deus não está procurando pessoas perfeitas, o que é que Deus está procurando? Pessoas imperfeitas que reconheçam, que abandonem e sigam em frente.
Porque o próprio Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, diz que Deus colocou nele um espinho na carne. Paulo está dizendo que tem um espinho na carne. Não foi Deus, ele não diz no texto que Deus colocou nele, mas Paulo está dizendo que tem um espinho na carne. Agora, eu estou dizendo para você que ele está sabendo que um mensageiro de Satanás vem a fim de esbofetear ele para que ele não seja exaltado. Pastor, por que Paulo tem um espinho na carne? Porque se Paulo não tivesse um espinho na carne, tiraria Jesus do lugar de Jesus e colocaria Paulo. Porque, irmão, Paulo era tão bom. Paulo era um obreiro tão completo. Paulo era um servo fiel que ele chegou a ponto de dizer: sede meus imitadores. Ninguém ousou dizer o que Paulo disse. Como eu sou de Cristo. Se Deus não colocasse em Paulo uma imperfeição, se Deus não colocasse em Paulo um espinho, as pessoas não iam adorar Jesus, iam adorar Paulo. Pastor, por que você está falando isso nessa noite? Porque não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Não existe identidade perfeita, porque na casa do pão tem hora que tem que faltar pão, para ter essa imperfeição do espinho na carne, para que nós não nos gloriemos. Para que nós não digamos: eu sou o melhor. A igreja que eu dirijo é a melhor igreja. O povo que eu dirijo é o melhor povo. Não! A imperfeição é colocada em nós para que o poder dele seja aperfeiçoado nas nossas vidas. E Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas sabe como é que nós entramos nos nossos relacionamentos? Quando começa a trabalhar uma pessoa na nossa casa, sabe o que a gente fala? Eu encontrei a pessoa certa. Sabe o que a gente fala quando está namorando com uma pessoa, um príncipe encantado? A mulher está namorando com um príncipe encantado, o homem está namorando com a princesa. Eu encontrei a pessoa certa. E sabe o que acontece quando isso não acontece? O que está acontecendo nos reflexos dos relacionamentos hoje. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O índice de feminicídio é maior do que o índice de violência no mundo inteiro. Porque pessoas estão em busca de pessoas perfeitas quando você não é perfeito. Nós entramos num ambiente como esse, como igreja, e chegamos aqui e achamos: vai ser perfeito. Não vai ser. Porque Belém é casa do pão, tem pão toda hora, Deus manda pão, mas tem hora que Ele está dizendo: vai faltar pão, para que ninguém se glorie nisso. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa vida conjugal, nas nossas finanças, pastor, eu sou muito bem de vida, eu sou muito equilibrado financeiramente, vai ter hora que vai faltar pão. E se nós não tivermos essa consciência, na hora que faltar pão, nós vamos nos desesperar. Pastor, eu sou muito bem equilibrado mentalmente, tem hora que vai faltar pão. Por melhor que seja Belém, mas tem hora de crises. Sabe o que eu acho interessante? Quando a crise de Belém chegou, não mudou o nome de Belém. Porque alguém poderia ter dito: já que está faltando pão em Belém, muda o nome, Belém, casa do pão. Agora bota assim: Belém, faltando pão. Por que Belém, mesmo sem pão, continua com o nome de casa do pão? Porque momento não define a nossa vida. O momento que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, os erros que você cometeu hoje, aquilo que você passou, que você viveu, não define quem você é. Você pode ter cometido os erros na sua vida, mas Deus escolheu pessoas imperfeitas, mas que reconhecem, deixam e não fazem mais. Porque nós não podemos pregar esse evangelho dizendo: não, Deus escolheu pessoas, como eu já vi no Instagram. Noé fez isso, Davi fez aquilo, aí tudo fez e era escolhido por Deus. Não é assim também não, irmão. Eles deixaram. A Bíblia diz que um dia Noé se embriagou, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Fez uma vinha, daquela vinha tomou, se embriagou, ficou... A nudez do corpo de Noé foi exposta, porque o seu filho Cã expõe a sua nudez. Quem chegasse naquele momento, irmão, fala a verdade, quem chegasse naquele momento com Noé despido e embriagado, ia dizer que aquele homem era o homem que andava com Deus? Sim ou não? Mas se eu disser para você que Deus coloca esse dispositivo de imperfeição em nós, porque tem coisas e pessoas que já descartaram você de certas coisas por atitudes que você já fez. Mas se eu disser para você que se você toma a atitude de Noé, Deus escolheu você também. E qual foi a atitude de Noé? Foi de se embriagar, pastor? Não. A Bíblia diz que Noé se embriagou uma vez. Mas vai procurar na Bíblia outras referências de Noé se embriagando? Significa isso, pastor? Ele cometeu o erro, mas ele não continuou no erro. Você vê Davi?
Ah, pastor, mas como é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Ele adulterou com Batseba. Ele adulterou uma vez. Mas não ficou adulterando o dia todo. E nem o tempo todo da sua vida. Ah, pastor, como é que Deus escolheu Sansão? Se Sansão deixou que o cabelo dele fosse cortado. Mas quando ele estava no templo, ele disse, Deus, me dá uma segunda chance. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Só que sabe o que é preciso? Reconhecer e não fazer mais. Porque a Bíblia diz que aquele que alcança, aquele que deixa, confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso, o momento do erro hoje não define você. Se você errou hoje, dá tempo de recomeçar. Dá tempo de reconstruir. Dá tempo de viver o que Deus tem para a tua vida. Por quê, pastor? Porque Deus lança o teu passado no mar do esquecimento. Primeira coisa, Deus quer ser o nosso rei. Segunda coisa que nós podemos aplicar nesse texto é o que eu falei aqui, que a crise de hoje, o erro de hoje não nos define. Terceira coisa é que o que me chama a atenção é que na hora da crise, Elimeleque não vai morar, ele não sai de casa. Ah, vamos embora, já decidi, vou morar em Moabe, já que não agrada a Deus, vou para lá. Não. Só que qual foi o erro, pastor, de Elimeleque? Foi sair e começar a peregrinar. E o que é essa peregrinação? É dar uma voltinha. Mas de quem vive na casa do pão não precisa ficar dando voltinha para experimentar o pecado, não. Quem vive na casa do pão já é tão abastecido e alimentado por Deus que a Bíblia diz que quando a gente bebe dessa água, a gente não tem sede de beber outras. Pastor, por que na minha vida está tão difícil? É porque você não experimentou da água da vida. Mas no dia que você experimentar da água da vida, nunca mais você terá sede, nunca mais você terá fome, porque o Espírito de Deus sabe suprir você. Sabe o que é que Elimeleque faz? Vamos dar uma voltinha, vamos peregrinar. Quero falar uma coisa para você, não ande sem direção. Não viva sem direção. Deus tem uma direção para você. A vontade de Elimeleque não foi morar lá, não. Não. Mas só dele sair e começar a peregrinar, a ocasião faz o ladrão, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é a maior mentira do pecado a respeito? A maior mentira do diabo a respeito do pecado? Eu posso pecar quantas vezes eu quiser. E na hora que eu quiser eu paro. Só que eu lamento dizer para você que não é assim. Porque o pecado, ele é um dispositivo ativado. E se você não tem oportunidade, não tem botão de desativamento. Só tem botão de ativação. Quando você ativa, você não pode parar mais. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando você entra, eu não estou falando de religião, nem de Deus, nem de igreja agora não. Vou abrir um parênteses aqui. Quando você entra lá no Alcoólicos Anônimos, você sabe qual é a frase que tem escrita bem grande lá para eles? Evite. Você acha que alguém vai beber e vai dizer assim, eu vou ser o maior cachaceiro. Eu vou ser o maior cachaceiro. Eu vou ter problema com a minha família e vou beber um gole aqui. Você acha que alguém bebe por isso? Mas por que eles bebem e não conseguem parar? Por que tem gente que bebe e não consegue parar? Porque depois que ele entra no pecado, ele não tem mais como ter o controle. Por que alguém se droga e não consegue parar e destrói famílias, lares, casas, relacionamentos? Gente que desistiu de viver, gente que eu já encontrei na rua, que eu comecei a conversar com um rapaz, e o rapaz disse, meu irmão, eu tenho casa, eu tenho família, casa própria, eu vivo como mendigo por causa da bebida e por causa da droga. Você acha que ele está ali porque ele quer? Você acha que está ali porque simplesmente ele quer? Não! É claro que ele teve a escolha dele errada, mas depois o pecado o aprisionou, e se Jesus não libertar, ninguém pode libertar. Então, pastor, por que você está falando isso, já que eu não sou alcoólatra, já que eu não sou... Por que você está falando isso? Porque Deus está dizendo, evite o contato com o pecado. Evite. Porque é um dispositivo que você não tem poder sobre ele. Depois que você entra, não tem como você sair. Deus está me usando para alguém aqui dizendo, não vai. Não sai.
Vive aquilo que eu tenho para a tua vida. Por mais que a proposta possa parecer ser boa, rejeite proposta para viver o propósito. Porque quem vive por propósito não vive por proposta. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem vive por proposta só vê cifrão na frente, irmão. Se o negócio for bom financeiramente, ele está dentro. Mas tem que mentir, tem que colocar um documento falso, tem que fazer isso, tem que dizer que é o pai sendo a mãe, tem que ser a mãe que é o pai. Mas eu faço. Porque ele vive pelo quê? Pela proposta. Eu contei aqui no primeiro culto, vou contar no segundo. Conheço a história de um médico atendendo no interior de uma cidade de São Paulo. Uma clínica, um hospital conhecidíssimo em São Paulo, tem uma clínica nesse interior. Clínica pequena. Só ficavam 3 médicos durante o dia e 1 médico durante a noite. A clínica era muito pequena, uma cidade do interior. De repente acontece um acidente próximo daquela clínica. Um taxista passa numa estrada e vê um jovem de bicicleta acidentado. Já era próximo das 11 horas da noite. Ele falou: meu Deus, o jovem está sozinho. Quem geralmente anda de bicicleta anda junto. O jovem está sozinho. E ele acidentado. Um carro tinha atropelado ele e saiu correndo. E o jovem estava agonizando no chão. O taxista pega o jovem, coloca dentro do carro e leva para a clínica mais próxima. Existia uma clínica a 10 quilômetros, que era aquela, e uma clínica a 40 quilômetros, que era já mais próximo da cidade, da capital. E ele levou, e quando ele chegou lá, tinha também um atendimento de pronto-socorro muito perto, mas o atendimento não estava... o taxista não sabia que tinha aquele atendimento ali, só pensava que tinha essas clínicas grandes, não tinha GPS na época. E ele levou para a primeira clínica. Quando ele chegou lá, ele informou para a mulher. Ele falou: você tem que fazer uma calção para que ele seja atendido. Ele falou: moça, é caso de vida ou morte, esse jovem vai morrer. Ela falou: nesses casos eu só posso falar com o médico. Se o médico autorizar, eu faço. E ele ligou para o médico estava dormindo. Já estava no plantão. Estava dando dormindo, que eu falo, aquele cochilo lá que os médicos às vezes dão. E aí ligou para ele, explicou: tem um jovem aí embaixo. E o jovem assim, se acidentou, precisa de um atendimento, mas o taxista não tem calção, não tem documento, não tem nada. Ele falou: faz o seguinte, eu não vou atender ele. Manda ele para o hospital e explica para ele como é que chega lá. Ela falou: doutor, o caso dele é muito urgente. Ela falou: explica onde é o hospital, que eu não vou atender ele. Ele terminou o plantão. 7 horas da manhã, quando ele chega em casa, a sua esposa está desesperada, chorando. Ele falou: o que foi que aconteceu? Ele disse: nosso filho foi atropelado ontem. Foi morto. Porque chegou no hospital e não conseguiu ser atendido por você. É uma história muito triste. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Que fosse tão impactante aos nossos ouvidos que nós não vivêssemos apenas por propostas. Tem coisas na sua vida que vai ser agradável, o contrato vai ser bom, mas você, como um crente em Jesus, precisa olhar e dizer: epa, quero não esse dinheiro não. Mas você está precisando, rapaz. Chegou na hora certa, você está precisando. Não, eu não compactuo com o que é errado. Eu não vivo por proposta, eu vivo por um propósito. Porque quem vive por proposta, conta as horas. Quem vive por proposta não para, não perde tempo. Os coaches, as pessoas que desenvolvem inteligência e sabedoria, eles dizem que a maior fonte de dinheiro hoje é o tempo. Isso é bom? É, mas ao mesmo tempo é ruim. Porque tem hora que você tem que parar para atender aquilo que não vai lhe render nada. Tem hora que você tem que parar e dar uma palavra, como um amigo meu ligou para mim e disse assim: por que eu não parei? Eu estava no meu trabalho, quando meu amigo chegou e disse para mim: eu estou precisando de ajuda. Pastor, eu estava fechando o mês. Ou eu fechava aquela venda, ou eu fechava. Ele saiu dali, comprou veneno, foi para um hotel e se matou. E por que eu não parei naquele momento? Por que eu não atendi? Porque a proposta foi mais forte. Eu estou parando, pastor, para refletir na minha vida que eu preciso entender que não é dinheiro. Eu preciso entender que quando eu tenho um propósito de vida, o dinheiro é consequência e vem. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Você atende? Quantas pessoas você já atendeu sem custo? Você presta serviço para alguém? Quantos bens você já fez com esse serviço e esse talento que Deus te deu? Deixa eu ser boca de Deus para você nessa noite.
Não viva por proposta. Viva por algo muito maior, que é um propósito. Sabe por quê? Porque em Moabe, diferente de Belém, tinha pão. Mas por trás do pão de Moabe, algo terrível iria acontecer. Pastor, o que é que ia acontecer? A Bíblia diz que Elimeleque chegou. Ele só foi peregrinar, mas ele chegou e decidiu ficar. Porque aí, eu volto ao que eu estava falando. O pecado você só escolhe entrar, mas não tem força para sair. E ele foi ficando naquela situação. Sabe o que acontece? Ele morre. Tinha pão, irmão? Em Moabe tinha pão, sim ou não? Mas o que é que adianta ter pão e ter morte? O que é que adianta ter pão e ter sofrimento? O que é que adianta ter pão e não ter paz? O que é que adianta ter pão e não ter alegria? O que é que adianta dar retorno financeiro, mas não viver aquilo que deseja? O que é que adianta se formar pessoas na sociedade? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, formação não é por dinheiro, não. Tem pessoas que estão escolhendo profissões por recurso financeiro. Você precisa fazer aquilo que você ama fazer. É por isso que nós estamos vendo as qualidades de atendentes que estão nos atendendo nos lugares, porque eles estão ali não é por propósito, não é por dinheiro. Ah, porque é o que ganha muito, é o que faz muito, então eu quero fazer isso. Meu pai pediu, minha mãe pediu. Não, você precisa ter realização pessoal nas suas coisas. Pode até ser pouco, mas Deus do pouco faz muito, do muito faz pouco, porque Ele é Deus sobre a nossa vida e Ele provê todas as coisas. Só quem acredita que é Deus que provê, levanta a mão e dá um glória. Elimeleque morreu, porque saiu da direção de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, eu não morri não. Só que tem dois tipos de morte. A morte física. E a pior morte. A morte espiritual. Elimeleque morreu. Depois que Elimeleque morreu, Noemi também não podia tomar uma decisão. Eu vou voltar para Moab. Ela não podia. Porque agora ela teria que ser submissa aos seus filhos. Segundo essa lei. Só que Malom e Quilion, quando vem a morte do pai, decidem ficar. Pastor, o que é que foi que faltou na vida de Malom e Quilion? Uma coisa que às vezes falta na nossa vida. Espelho. Você sabia que nós temos que nos avaliar? As grandes empresas, para ter sucesso, no momento correto, eles fazem um balanço. E esse balanço, às vezes tem que fechar a empresa. Para não ter perca. Para ter controle do que está acontecendo. Tem que ter um balanço. Sabia que na sua vida, você corre muito? Corra. Mas tenha um momento durante a semana para parar e refletir na sua própria vida. Porque Malom e Quilion, em momento nenhum, olharam e disseram: esse lugar está nos trazendo morte. Tem gente que a morte chegou na casa dele. Tem gente que a falta de fé, a falta de esperança dentro do casamento está morto. Dentro da vida está morto, a casa está morta, os filhos estão mortos, mas ele não consegue olhar. Ele não consegue ver. E até vê, mas finge que não vê. Só que o que faltou na vida de Malom e Quilion foi olhar e dizer assim: não, em Belém nós tínhamos vida. Em Belém nós fazíamos culto. Em Belém nós tínhamos a palavra de Deus. Em Moabe não tem nada disso, nós só estamos definhando espiritualmente. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jonas fugiu da presença de Deus e desceu. E tem gente que está descendo, decaindo. Às vezes está até tendo sucesso financeiro, mas decaindo em outras áreas da sua vida pessoal, em relacionamentos, decaindo na sua vida espiritual, mas não tem capacidade de olhar para dentro de si e dizer assim: eu preciso tomar uma decisão de me levantar. Eu não quero ficar mais nessa vida. Eu não quero mais ficar nessa dependência. Eu quero me levantar em Deus. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero me levantar e sair desses campos moabitas e voltar para um lugar onde o pão é presente, que é a presença de Deus. Eu preciso estar junto dela. Sabe o que a Bíblia diz? Que Malom e Quilion também morreram. Porque o salário do pecado é a morte. Enquanto Deus está falando e alertando, pode ficar tranquilo, mas no dia que Deus não ficar mais alertando, vier como juiz, julgando, acabou. Pastor, mas Deus é amor, mas é justiça.
É por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, mas quando Ele vier, Ele vem como juiz. Irmão, qual é a pessoa que chorando vai ver a outra chorando e não vai estender a mão? Mas a Bíblia diz que Deus está dando tempo ao tempo e dando tempo às pessoas para que as pessoas reconheçam. Só que a Bíblia diz que quando a porta da graça se fechar, não vai ter mais esse tempo. Tempo de quê? De se arrepender. Porque o tempo de se arrepender e regularizar o caminho é agora. Você imagina o que é isso? As pessoas chegarem diante de Deus: Senhor, mas deixa eu entrar. Ele vai falar: nem vos conheço. Porque o tempo da oportunidade pode durar por 1, 10, 20, 30 anos. Deus é longânimo. Mas quando chega o tempo da cobrança, Deus cobra. Pastor, eu preciso entender algumas coisas nessa noite, precisa. Porque eu estou falando para 2 grupos de pessoas que estão aqui. Pessoas que já estão em Moab e pessoas que estão pensando em ir. Pessoas que estão recebendo propostas. Porque enquanto você vive uma vida com Deus, você recebe propostas 24 horas para não viver o que Deus tem para você, para não viver o que Deus tem para a tua família, para não viver o que Deus tem para a tua casa, e você não pode perder mais tempo. Porque você precisa entender que Deus está te chamando para algo muito melhor. Sabe o que acontece quando Malom e Quilion morrem? Noemi toma uma decisão. E a decisão de Noemi é: eu vou voltar para Belém. Eu preciso voltar para Belém. Porque em Belém eu sei que eu vou ter abundância de pão. Deixa eu falar uma coisa para você: não vale a pena pagar para ver. Eu faço, vamos ver no que vai dar. Não vale a pena. O seu tempo é muito precioso. E se Deus tem algo com você, você não precisa pagar para ver. Você pode perguntar para Ele antes: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, é esse propósito que o Senhor tem estabelecido sobre mim, sobre a minha casa? Senhor, o que é que eu preciso fazer? Noemi se levanta e se dispôs a sair daquele lugar. Por quê? Porque ela não queria mais viver a morte que ela viu dentro da sua casa. Você pode olhar para a sua família e ver se o cenário é de vida ou de morte. Você pode olhar para a sua casa e ver se o que está acontecendo, se as pessoas estão melhorando espiritualmente. Aí eu faço a pergunta para você: é isso que você quer para você? Ou você vai seguir um ambiente de morte, ou vai transformar o ambiente que você vive? Porque Deus colocou em você um agente, e você pode ser agente de vida, e através de você toda a tua casa será abençoada. Através de você. Pastor, qual é o propósito de Deus na minha vida? É através de você Deus abençoar toda a tua família, abençoar toda a tua parentela, estender a mão sobre a tua vida, estender a tua mão sobre a tua casa, estender a mão sobre você, você vivendo aquilo que Deus tem para você. Só que sabe o que acontece? Quem tem que se levantar somos nós. Não transfira para Deus aquilo que você tem que fazer. Pastor, eu queria que Deus me desse força para que eu me levantasse. Ele já te deu. Se você não tivesse força, você não estaria nem aqui. Quando você acha que as suas forças físicas se acabaram, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. E quando você acha que as suas forças se acabam, ele diz em Isaías 40, ele renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Deixa eu te falar algo nessa noite. É hora de voltar para Belém. É hora de viver o que Deus tem. É hora de se aproximar. Irmão, eu falei no primeiro culto, vou repetir. Você sabe qual o maior privilégio como cristãos que nós temos? Não é ter um nome e dizer eu sou cristão. Não. Porque tem muita gente que está dizendo, mas como eu falei no primeiro tópico, Deus não é o rei dele. Não é Deus que governa, é Ele que governa. Mas sabe qual é o maior privilégio que nós temos? É ter um Deus que anda conosco. Você não entende isso. Mas Deus vai trabalhar no teu entendimento. Os apóstolos andaram com Jesus. E muita gente, eu já ouvi alguém dizendo, pastor, eu queria ser os apóstolos para ver como era Jesus. Eu falei, os apóstolos andavam com Jesus do lado, mas na hora que Jesus ia dormir, eles não podiam dormir com Jesus. Na hora que Jesus ia orar, eles não podiam, alguns não podiam, porque Jesus deixava a multidão. Nós temos Deus dentro. Deus dentro. Nós estamos com o melhor.
Emanuel, o nome dele é Emanuel. Sabe por quê? Porque dentro de cada um dele você carrega Deus dentro de você. Você sabe o que é isso? Deus está te vendo. Você sabe o que é isso? Você não está desapercebido aos olhos de Deus. Você sabe o que é isso? Deus te escolheu e te trouxe a esse culto para falar com você e dizer para você: eu sou tão importante, eu sou tão grande, eu sou tão poderoso, mas eu quero a tua companhia comigo. Irmão, que Deus é esse que construiu o mundo inteiro? A Bíblia diz que no primeiro dia Deus chamou o firmamento, Deus chamou a luz, Deus disse: haja luz. Que Deus é esse? Nós subimos e vemos as belezas naturais do mundo e olhamos e contemplamos Deus. Que Deus é esse que contemplou, que fez isso, que criou do que não existia e mesmo assim quer andar lado a lado comigo, lado a lado com você? É porque Ele é um Deus de relacionamento e Ele está dizendo para você: se você se envolver com a minha presença, se você se envolver com a minha glória, eu me manifestarei em você. Fala uma alegria que você já teve na sua vida. Fala um prazer que você já teve na sua vida. Infelizmente foram todos momentâneos. Mas sabe o que eu acho lindo? É que a presença de Deus é permanente. Você vai para um psicólogo, o psicólogo fica de fora e diz: faz assim. Você vai para um psiquiatra, o psiquiatra diz: fica de fora e diz: faz assim. Mas ele não está dentro de você, mas você vai para o teu Deus. Um Deus que entrou na caverna onde Elias estava e disse: que fazes aqui, Elias? O psicólogo ficou do lado de fora porque não te entendeu. O psiquiatra ficou do lado de fora porque não te entendeu. A tua família ficou do lado de fora porque não te entendeu. Mas eu entrei dentro da caverna. Que fazes aqui, Elias? Eu compreendo você. Chegou a hora de você comer pão. Chegou a hora de você beber água. Porque o caminho ainda é muito longo. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus quer levantar. Eu estou falando para pessoas aqui que querem reconhecer e dizer: realmente, eu preciso viver o que Deus tem para mim. Não é ser independente dizendo que Deus é o meu Senhor. Não, se Deus é seu Senhor, Ele manda em você. Se Deus é seu Senhor, você não faz o que você quer, você faz o que agrada a Ele. Se Deus é o seu Senhor, você vive por um propósito. Pastor, mas o que é isso? Irmão, a glória de Deus quer te envolver para você não sentir falta de outras coisas. Por que você acha? Por que você acha que tem testemunhos na igreja de homens, inclusive esses que estão sentados aqui como obreiros dessa casa, homens que outrora eram homens que não conviviam com uma mulher só, homens que não conviviam sem uma bebida, homens que não conviviam sem algo. Por que eles estão sentados ali? Por que eles estão aqui prestando um culto ao Senhor? Por quê? Por que eles conseguiram deixar isso e outras pessoas não conseguem? Porque a presença de Deus na vida deles foi mais forte do que o pecado. E eu quero declarar sobre você, sobre mim. Por que você está sentado aí hoje? Por que você está buscando a Deus, adorando a Deus num domingo de noite, sem saber se vai chover, sem saber se não vai chover? Porque a presença de Deus foi mais forte em você. E você deixou aquela vida pregressa que você tinha. Você não tem prazer mais no pecado. Você tem prazer de estar na presença. Você tem prazer em adorar a Deus. Você tem prazer de cultuar ao Senhor. Você não consegue ficar longe dessa presença. Você quer, deseja estar junto dela, porque a presença de Deus é tudo que nós temos. Eu amo Jesus porque Ele vê tudo. Falei para os irmãos no primeiro culto, eu estava sentado, eu estava uma semana de simulado, um monte de prova na escola, no colégio. E toda vez que eu ia orar, eu tinha um propósito com Deus de orar. E toda vez que eu ia orar, nessa semana, estava exausto, a escola 2 horários. Eu sentava na cama e começava a orar. Quando foi na quinta-feira da semana, eu me sentei e disse: meu Deus, eu estou orando sentado. Acho que o Senhor nem recebeu minha oração. Cansado. E orava, mas orava por 30, 40 minutos. Começava a conversar com Deus: Senhor. E depois meu Deus, eu não estou nem de joelho. Não estou nem quebrantado, não estou nem nada. Só estou falando com Deus, só estou falando. Quinta-feira, orei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quinta, sentado. Quando foi sexta, eu fui para uma vigília que eu ia toda sexta. 20 pessoas tinha dentro da igreja. Uma irmã estava pregando, chegou, saiu da frente, foi lá para trás. Não é espírito de Chico Xavier não, irmão. É que Deus revela. Deus fala. Se você não acredita nisso, você vai começar a acreditar, porque Ele vai falar com você. Ele vai começar a ir ao teu encontro. Sabe por que Deus está falando da sua vida aqui hoje? Não é porque o pastor sabe da sua vida, não. Não é porque eu pesquisei, não. É porque o Espírito Santo de Deus consegue penetrar na divisão da alma. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Quando eu estava sentado no último banco, a irmã que estava na frente veio e disse assim: eu. Aí eu falei: eu quem? Ela falou: eu. Ela falando: eu. E eu disse: não, não é ela não. Eu recebo a tua oração sentado naquela cama. Falei: como?
oração sentado naquela cama, porque não é posição de joelho, de pé. Tem uma posição boa de orar, claro. Mas não é posição. Tem gente que não ora porque eu não fico de joelho. Irmão, fica sentado, fica em pé, fica de cambalhota, de cabeça para baixo. O importante é que você ore. Deus é espírito. E quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Ter o privilégio de andar com gozo. Irmão, ei, você que é crente, você que já é crente, escuta isso aqui que eu vou falar. A presença de Deus não é sentimento, mas quando Deus está, a gente sente. Se nunca mais você sentiu, se nunca mais você adorou a Deus daquele jeito que você se desligou da terra e se ligou no céu, peça a Deus, Senhor, eu quero contato com o Senhor. Eu quero sentir, eu quero chorar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem lágrima para derramar diante de um filme mentiroso. Eu fui pregar para os jovens e adolescentes na igreja, preguei a noite todinha e a mensagem foi boa. Glória a Jesus. Porque tem dia que não é, mas naquele dia foi. E eu preguei, irmão, e as meninas vieram na frente e ficavam rindo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. E nesse dia eu fui com minha esposa ao cinema, quando saí do culto. Quando eu cheguei no cinema, na porta encontrei tudinho. Tudo bom, meu filho? Tudo, é porque esse filme é lançamento, né? Foi há muito tempo isso, era a minha noiva ainda. É, porque esse filme é lançamento. Eu digo, eu peguei porque era o último horário e eu queria, glória a Deus, ficar com a minha noiva um pouquinho, aleluia. E eu fui assistir. Aí apareceu um cara que era um vampiro. Aleluia. Depois ficava com o dedo para fora assim. E beijava a moça, e a moça gostava, e depois ia embora. Quando eu disse à minha noiva, na época, eu vou no banheiro, que eu olhei na frente, tava as meninas tudo chorando. Eu falei, é umas fofas. A pregação que Jesus falou, bradou, visitou, não tinha uma lágrima. Ei, sabia que às vezes nós somos assim? Irmão, uma vida com Deus não é sentimento não. Não se apega com isso não, irmão. Irmão, se apega com isso não. Eu estava num local desapercebido. Não era igreja não, mas eu já preguei aqui e vou continuar profetizando. A reunião termina, mas o culto não acaba. A reunião termina, mas o culto não acaba. A reunião termina, mas o culto não acaba. Estava num local. De repente eu senti aquela presença assim na minha frente. Deus disse para mim, observe. Parei de tomar o cafezinho na hora, ficou gelado o café. Eu digo, me dá outro. Glória a Jesus. E Deus falou para mim, uma moça que estava passando mal. Passando mal, tem algum médico aqui que está passando mal. E Deus falou para mim, não é passando mal não. Olhe. E quando eu olhei, eu vi que não era físico, era espiritual. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos ter a convicção, porque vem dias aí, piores do que os dias que nós estamos enfrentando, onde a nossa fé vai ser testada e provada. Porque não existe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um Deus que visita o nosso estado independente de quem nós somos, independente do que fizemos, independente do que falamos, mas um Deus que não compactua com o pecado. Um Deus que ama o pecador, mas abomina o pecado. E deixa eu falar uma coisa para você. Vem dias que a nossa fé vai ser testada. Se a convicção que nós temos precisa ser convicção independente diante de quem estivermos. Ah, mas que Deus é esse que exclui pessoas? Porque já estão jogando isso contra nós. Que Deus é esse que coloca um grupo de pessoas para um lado e um grupo de pessoas para o outro? Não. É um Deus que fala que o pecado é pecado, independente se for a sua escolha ou independente de um pecado meu pessoal. É pecado do mesmo jeito. Porque Deus não vai se dobrar aos nossos caprichos. Deus não vai se dobrar às nossas... Irmãos, Deus não vai se dobrar a nós. Ele precisa que nós reconheçamos. E sabe o que é que eu falo para você? Deixa eu ser boca de Deus aqui, porque eu quero dormir hoje à noite. Muitas vezes nós estamos desligados.
no cenário político, no cenário profissional. Nós precisamos entender que está acontecendo uma guerra muito forte para destruir a família, que é a célula máter da sociedade. A intolerância de pessoas não é só intolerância política, não. É porque tem gente que quer fazer da sua realidade, quer fazer do que acha que é certo, uma lei para todos. E eu declaro em nome de Jesus, que esse país, a liberdade de expressão vai continuar. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ter direito de fazer culto, assim como quem quiser fazer culto dos seus deuses, faça também. Mas eu declaro que cada um vai respeitar o ambiente do outro. Porque o respeito é independente de convicção. Se você acredita, você acredita. Eu respeito você, eu não desonro você, eu não desaprovo você, mas a Bíblia diz assim. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa fé precisa ser firme. Porque nós vamos ser testados. E para isso nós precisamos andar com Deus. E andar com Deus é estar com Ele, é ligado com Ele. Andar com Deus é estar no trânsito, ligado com o céu. Só não posso se desligar da terra. Porque um dia eu peguei um Uber, glória a Deus. O irmão estava de terno e gravata, era pentecostal. E ele começou a falar, e eu descendo a ladeira da Moenda. E ele falando, começou a falar em línguas estranhas. Eu digo, se liga aí, irmão, se liga aí, em nome de Jesus. Irmão, o irmão estava desligado. Teve uma hora que ele até os olhos ele fechou. Eu digo, em nome dos grandes eu sou, meu filho. Eu tenho promessa. Também assim não presta não, glória a Deus. Mas ligado. Ligado. Ah, eu estou com insônia. Será que é insônia? Ou será que você não orou repreendendo todo espírito que não provém do Senhor para estar proibido de visitar a tua casa? Porque na tua casa tem o sangue e a marca do selo da promessa. Sabe que nós precisamos parar da nossa correria. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E quem corre para lá e corre para cá fica desatento. Nós não podemos nos desligar de Deus. Porque Noemi, eu vou encerrar agora. Quando Deus visitou, quando ela entendeu que ali era um lugar de morte, ela disse, aqui eu não fico. Tem coisas que você vai precisar rejeitar para viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Porque você só vai viver o que Deus tem quando você rejeitar. Não dá para viver os dois. Não dá. E quer que eu te diga uma coisa? Vai ser a melhor época da sua vida. Porque ficar sem adorar a Jesus não dá para você também. Sabe o que acontece? Noemi volta. E quando ela volta, a Bíblia diz no versículo 22 que ela chegou no princípio da colheita. Ela chegou quando? Me ajuda, irmão, já vou encerrar. Para você ficar animado. No princípio da colheita. Foi que ela plantou lá? Nada. Quem não planta nada em Belém não tem direito também de colher. Mas quer que eu te diga uma coisa? Ela colheu. Por que ela colheu? Porque quando nós aceitamos o que Deus fala para nós, Deus se levanta e é galardoador daqueles que o buscam. E Deus tem uma maneira de dizer para a gente, filho, se tu entrar na minha Belém, se tu vier para a casa do pão e viver o que eu tenho para você, eu vou mostrar para você que o que você está fazendo está em linha com a minha vontade e eu vou abençoar você. Sabe quando é que ela chega? No princípio da colheita. Quantos anos ela passou em Moabe? 10 anos. 10 anos sem colher nada. Mas quando ela chega em Belém é o quê? Tempo de... Se eu disser para você que tem coisa que está retida há muito tempo, 10 anos que você não consegue retirar. Mas quando você se levanta, quando você decide viver o que Deus tem para você, sabe o que acontece? Você já chega colhendo. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida, vai haver uma colheita abundante. Vai haver uma colheita abundante da parte de Deus. Porque o que Deus tem para fazer com você, Ele vai cumprir. Ele só quer que você se coloque na posição e se coloque onde Ele quer. Porque o que Deus tem para fazer e a mão de Deus está estendida. Ninguém poderá fazer voltar atrás. A colheita vai ser grande. E eu quero dizer para você, você vai participar desta colheita. Sabe o que acontece? Ela está junto de Ruth, sua nora.
Ruth entra num campo para rebuscar espiga. Sabe o que é rebuscar espiga? É pegar o que sobrou de quem tem. Não importa, irmão, a posição não que você está, não. Pastor, lá na minha repartição, eu sou o quarto do quinto do primeiro. Olha, pastor, lá é muita coisa. Não importa a posição que você está. Quando Ruth chegou, ela não chegou dizendo, na cadeira da frente, se tiver lugar eu me sento, se não tiver eu vou embora. Quando Ruth chegou, a Bíblia diz que ela foi rebuscar a espiga daquilo que caía. Os segadores pegando as melhores espigas. Colocam aqui. Cai uma. Por que não pega essas espigas daqui? Não vai ter utilidade. Existia uma lei que quem fazia parte daquela colheita poderia também pegar. Tinha gente, não era só ela que estava rebuscando espigas. Mas pegava geralmente daquilo que não tinha tanto valor como aquele que estava na frente. E quando é que Ruth está? No campo. Porque não importa em que posição você esteja, o que importa é você estar no campo. Não importa se você está abrindo a porta ou fechando a porta. Não importa se você está em cima da cabine de som ou embaixo. Não importa se você está no campo. Porque Ruth, deixa eu falar algo para alguém. É uma profecia de Deus aqui nessa noite. Ruth está atrás. E quem está atrás está sem perspectiva de vida. Porque está pegando só o que sobra. Mas não sabia ela que o campo que ela estava atrás era dela amanhã. Quem ia casar com Ruth? Boaz. Quem era Boaz? O dono do campo que ela estava indo rebuscar espigas. Você não sabe não, mas Deus vai te surpreender. Você não sabe não, mas Deus vai surpreender tua casa. Você não sabe não, mas Deus vai surpreender tua família. Deus vai surpreender tua parentela. E o nome dele será glorificado. Pastor, o que é que eu preciso? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa se aproximar de Jesus para sair de Moabe e viver o que Deus tem para você em Belém. Eu quero orar por você. Feche seus olhos.